sentado, os 2 pés encostados no chão, as costas bem apoiadas na cadeira, cotovelo apoiado na mesa, com a mão para cima e o braço tem que estar na altura do coração. Caso a mesa seja mais baixa, a gente pode colocar uma almofadinha, um coxim, para poder elevar um pouco esse braço, tá? Durante a aferição, a gente deve pedir para o paciente não falar, porque quando ele fala, altera um pouquinho a pressão dele. E para ferir a pressão, a gente vai usar 2 instrumentos, que é o nosso estetoscópio, que todo mundo já conhece, e o esfigmomanômetro. O esfigmomanômetro, ele vai depender do paciente que a gente vai estar examinando. E isso, gente, infelizmente, é uma coisa que vocês têm que gravar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês em off, tá? Não estou incentivando ninguém e não estou julgando quem faça também, mas é um fato que muita gente cola e em habilidades tem muita tabela. O que muita gente, ao longo dos anos que eu já dei essa aula, faz? Pegam essas tabelas todas que vocês têm que gravar e fazem impressão resumida, né? Uma impressão pequenininha. E aí grava a tabela assim, entendeu? Leva pra prova. Não sei se vocês sabem fazer isso ou não, mas é só uma dica para caso alguém faça. Ainda mais que é P3, né? E aí tem uma tensão maior. Então, o esfigmo a gente vai escolher dependendo do tamanho do braço do paciente. Pode ser um esfigmo para recém-nascido, criança, infantil, adulto pequeno, adulto, que faltou aqui, adulto grande e coxa. Precisa gravar todos esses? Normalmente, ele não pede todos. Os que eu recomendo gravar são, nem criança não, infantil, adulto pequeno, adulto e adulto grande. Sendo que infantil, assim, acho muito difícil de cair também, tá? É mais esses 3 aqui. Aí, como é que ele pode perguntar isso para vocês? Tanto na discursiva quanto na objetiva. Ele vai falar que o paciente tem uma circunferência de braço de tanto, e aí vai perguntar para vocês qual tipo de manguito que você vai usar e qual é o comprimento da bolsa. Normalmente ele não pergunta a largura do manguito, não, mas ele pergunta o comprimento da bolsa. Como é prova de P3, caso vocês achem que vocês consigam gravar esse tanto de tabela, podem gravar essa daqui também, porque vai que ele cobra, né? Mas normalmente o que eu vejo ele pedindo é o comprimento da bolsa, a denominação e a circunferência. Então, por exemplo, a gente tem um paciente, a gente mediu a circunferência do braço dele. Deu 24 centímetros. Qual que a gente vai usar? Adulto pequeno, porque está entre 22 e 26. E qual é o comprimento da bolsa? 24. Então, circunferência de braço entre 16 e 21. Infantil, com comprimento 21. Já está aqui dentro. Circunferência entre 22 e 26. Adulto pequeno. Comprimento da bolsa 24. Também está aqui dentro. Circunferência entre 27 e 34. Adulto. Comprimento 30. Circunferência entre 35 e 44. Adulto grande. Comprimento 38. Nunca vi pedir coxa nem recém-nascido, tá? Aqui a gente tem a estrutura do nosso esfigmo. O manguito é só a parte que a gente infla. A bolsa é tudo, né? Aqui a gente tem a pera, que é onde a gente aperta para insuflar. A abraçadeira tá aqui. E a válvulazinha para a gente poder colocar o ar ali dentro. Até aqui tudo bem, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza. Vamos então para as etapas. O passo a passo que a gente tem que fazer para verificar a pressão. Primeiro de tudo, a gente tem, depois de se apresentar, né, depois daqueles passos que eu falei na página anterior, a gente tem que palpar a artéria radial e a braquial do paciente. Não pode esquecer de fazer isso. Para quê? Para a gente avaliar a viabilidade desse membro. Às vezes o paciente pode ter um problema no braço direito e essas artérias dele não estão boas. Então a gente não avalia no braço direito, a gente vai avaliar no braço esquerdo. Tá? Então é importante a gente sempre, antes de medir, verificar a radial e a braquial. A gente mede o braço aonde? Pega lá em cima do ombro e desce até o cotovelo com a fita e coloca o manguito bem no meio. Cerca de 2 a 3 centímetros da fossa antecubital. Alguém não sabe onde é que é a fossa antecubital? Beleza.
O esteto, na verdade, eu botei aqui, mas a gente usa ele depois, porque antes da gente usar o esteto, a gente vai fazer o método palpatório. O que é o método palpatório? É a gente insuflar um manguito palpando a radial primeiro, sem estar usando o esteto nesse momento. E por que é importante? Para a gente não cair em problemas de hiato auscultatório, que eu vou falar daqui a pouquinho e sempre cai em prova isso, tá? Então não podem esquecer do método palpatório, gente. A gente vai colocar o dedinho lá na artéria radial e insuflando o manguito até a gente parar de sentir a pulsação desse nosso manguito. Só um minutinho que eu tô colocando outro aluno aqui no grupo, gente. Rapidinho. Então a gente vai colocar o dedo lá na nossa radial. Agora. A gente vai colocar o dedo lá na nossa radial e inflar o manguito até a gente sentir que a radial parou de pulsar. Aí vamos dizer que parou de pulsar no 60. Só um exemplo, guardem esse número. Depois que parou de pulsar, a gente vai desinflar o manguito e esperar de 15 a 30 segundos. Agora sim, a gente vai insuflar de novo, colocando o esteto ali embaixo da bolsa, 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. E a gente vai insuflar até onde? Até 30 milímetros de mercúrio acima do valor que deu no nosso método palpatório. Então, se no palpatório deu 60, eu vou insuflar o meu manguito até 90. Se deu 70, eu insuflo até 100. E por aí vai, tá? A gente infla de 10 em 10 milímetros, então tem que ter uma velocidade constante para a gente insuflar esse manguito. Então, tem que ter uma velocidade constante para a gente insuflar esse manguito. Até o momento que a gente chegou nos 90 lá daquele nosso exemplo. Chegou lá, a gente começa a desinsuflar, deflação, de 2 a 4 milímetros por segundo. Nesse momento, a gente ainda não vai estar ouvindo som nenhum. Quando a gente começa a desinsuflar, a gente vai escutar um primeiro som. Esse primeiro som corresponde ao primeiro som de Korotkov, que eu vou falar ali do lado. E ele determina a nossa pressão arterial sistólica. Então, se eu comecei a ouvir o primeiro som, quando no meu reloginho, aqui nos figos, estava 120, a minha pressão arterial sistólica é igual a 120. Beleza, continuei desinsuflando o meu manguito. Parei de ouvir os sons quando deu, por exemplo, 80 aqui no meu reloginho. Então, 80 é a minha pressão arterial diastólica. Então, qual que é a pressão desse paciente? 120 por 80, tá? E a pressão arterial diastólica corresponde à fase 5 de Korotkov. A sistólica corresponde à fase 1. Isso aqui sempre cai em prova, tá, gente? Alguém ficou em dúvida nesse passo a passo de como verificar a pressão arterial? Repete para mim, Isabelle, por favor. Repito. A gente começa a repetir tudo ou repetir só aqui embaixo? Não, só embaixo. A partir de onde? Do que você estava falando aí, nesse finalzinho mesmo. Tá. Para a gente saber a pressão do paciente, por exemplo, um paciente 120 por 80, a gente vai saber que é 120 porque vai ser o primeiro som que a gente vai escutar quando a gente está desinflando o nosso manguito. Então, o primeiro som que eu escutei é a minha pressão arterial sistólica e corresponde à fase 1 de Korotkov. Beleza, aí foi o primeiro som que eu escutei, continuo desinsuflando e escutando o som. No momento que eu parei de escutar som, eu vou ter a fase 5 de Korotkov. E ela me indica a pressão diastólica, que no caso desse nosso exemplo foi 80.
Então, esse paciente, a pressão dele é 120/80. Foi? Foi. Beleza. Só retomando aqui, para quem entrou agora, gente, coisas que vocês têm que gravar, tanto para teórica quanto para prática, tá? Certificar que o paciente, antes da gente aferir a pressão dele, não fumou e nem bebeu há pelo menos 30 minutos, não fez exercício físico há pelo menos 60 minutos, não está de bexiga cheia e que está em ambiente confortável ou de repouso, pelo menos há 5 a 10 minutos, tá? Também lembrar que a gente tem sempre que aquecer as mãos, falar que as mãos estão higienizadas, cumprimentar o paciente e se apresentar como acadêmico, explicar e pedir permissão para o paciente para fazer o procedimento, saber a posição certinha desse nosso paciente, tá? E gravar os manguitos que a gente deve usar, que normalmente ele pede adulto pequeno, adulto ou adulto grande. E isso aqui cai tanto na teórica quanto na prática. Na prática, vocês vão ver com o colega de vocês, né? Vocês vão ter que medir lá bonitinho e escolher o manguito. Normalmente é o adulto mesmo. Tá? Então, aconselho que vocês gravem esses 3 aqui da tabela. Então, seguindo, as fases de Korotchkov são as fases da ausculta que a gente tem durante a verificação da pressão. Fase 1 é onde a gente tem a pressão arterial sistólica, onde surgem os primeiros sons. São sons de pequena intensidade e alta frequência. Nunca vi ele pedir característica não das fases, tá? Fase 2 é onde a gente pode ter hiato auscultatório. Na 2 e na 3, nela a gente tem sons suaves e prolongados. Fase 3, os sons já são mais intensos e nítidos. Fase 4, os sons já começam a ficar mais abafados e de baixa intensidade. E na fase 5 é onde a gente tem a pressão arterial diastólica, onde os sons desaparecem. Quais são mais importantes para a prova? Fase 1 e fase 5. Ele pode pedir tanto em objetiva quanto em discursiva. E o hiato auscultatório são momentos onde a gente tem desaparecimento momentâneo desses sons, sendo que não é a pressão arterial diastólica, tá? Normalmente pode acontecer em fase 1 e 2, entre a 1 e a 2, ou a 2 e a 3. É mais comum acontecer em idosos. E por isso que é importante a gente fazer o método palpatório, para reduzir o risco de erro e a gente falar que o paciente está com uma diastólica maior do que ele realmente está. Entenderam? Então, muitas vezes, ele pergunta em prova: qual é a importância de se fazer um método palpatório na discursiva? A importância de fazer o método palpatório é que a gente reduz o risco de erro do hiato auscultatório, tá? E um outro detalhe, eu falei para vocês que PAD, a diastólica, é 5, fase 5, e que a paz sistólica é fase 1. Mas tem uma situação em que isso muda. Quando a gente escuta o som, até a gente chegar em 0. Ou seja, quando a gente desinsuflou tudo, o reloginho marcou 0 e a gente ainda está escutando o som. Nesse caso, paz, a sistólica ainda vai ser fase 1, mas a diastólica vai ser fase 4, tá? Não vai ser fase 5. Costuma acontecer em criança, grávida, pessoas com alto débito cardíaco ou com vasodilatação periférica. Até aqui, alguém ficou com dúvida? Beleza, então. Sinal de Osler agora. Sinal de Osler é quase certo cair em discursiva. Quase sempre cai. O que vocês têm que saber? O que ele indica, como que a gente faz e a importância dele. Se ele for positivo, ele indica que o paciente tem rigidez arterial. Qual é a importância? Não dar um falso diagnóstico de hipertensão para um paciente que não é hipertenso, que só tem rigidez, tá? E como que a gente faz ele? A gente está lá avaliando a pressão, insuflando o manguito. E a gente insufla o manguito acima do ponto que a gente sabe que é a sistólica do paciente. Então, vamos dizer que a sistólica dele era 120. A gente insufla até o 120. Se nesse momento a gente está palpando a radial
Se nesse momento a gente conseguir palpar a radial, ela está meio rígida, meio dura, mas ela não está pulsando, então é um sinal positivo. O paciente tem rigidez arterial, não necessariamente ele tem hipertensão. Beleza? Desculpa, não entendi não, ficou confuso para mim. Tá. Pensa só, você tá com o paciente, você tá com dúvida se ele tem hipertensão arterial ou se é outra coisa. Você vai fazer o sinal de Osler para verificar. Como que você faz? Você vai verificar a pressão dele. Você sabe que a pressão dele é, 160 por 90. A gente vai insuflar esse manguito para verificar a pressão dele até chegar no 160, enquanto a gente está palpando a artéria radial. Se nesse momento que a gente chegou no 160, a artéria, a gente consegue sentir ela está meio dura, a gente consegue botar o dedo e sentir que a artéria está ali. Só que ela não está pulsando, a gente fala que o teste é positivo, o sinal de Osler é positivo. Então, esse paciente tem rigidez arterial. Beleza? Entendi. Então, eu vou sentir a artéria ali, mas eu não vou sentir ela pulsar. Isso. Tá bom. Então, isso aqui cai muito em discursiva, tá, gente? Já vi várias provas com discursiva disso daqui. Categorização da PA é outra que faz grande parte da prova teórica, tanto teórica quanto prática, né? Cai muito mesmo. E é outra parada que vocês, infelizmente, têm que gravar, tá? Atualmente, acho que tem 1 ou 2 meses, mudou essa classificação, mas eu acho que para a aula de vocês ele manteve essa daqui ainda, não foi? Ou ele já botou a classificação nova? Não, teve essa. Beleza, então porque hoje a gente não usa mais esse hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2, mas ele ainda dá na aula assim, porque tá muito recente mesmo. Então vamos lá. Como é que ele vai cobrar isso aqui na prova de vocês? Ele pode cobrar tanto em teórica, tanto em objetiva quanto em discursiva. Ele vai botar um caso de uma pessoa que você verificou a pressão e a pressão dela tá, 170 por 93, um exemplo. E vai pedir para vocês classificarem a pressão desse paciente. Tá? Então, vamos ver quais são os tipos. Esses dois aqui de baixo não precisa saber, tá? São só esses daqui. A pressão ótima, que é o ideal, é uma pressão que seja menor que 120 e menor que 80. A pressão normal é 120 a 129 então não necessariamente os dois, de 80 a 84. Então, se ele der uma pressão 120 por 80, é normal e não ótima, tá? Se ele der uma 119 por 79, já é ótima. Para hipertensão, pega de 130 da sistólica, tá? Tudo que tá aqui é a pressão sistólica, que é o primeiro do nosso índice, tipo 120 por 80. Aqui é a sistólica e aqui é a diastólica. Então, essa parte aqui fala em relação à sistólica. E essa parte aqui fala em relação à diastólica, tá? Então, para hipertenso, 130 da sistólica e 85 da diastólica. Hipertensão estágio 1, 140 da sistólica e 90 da diastólica. Estágio 2, 160 da sistólica e 100 da diastólica. E estágio 3, acima de 180 da sistólica e acima de 110 da diastólica. Só que, às vezes, ele gosta de botar tipo uma pegadinha. Ele gosta de botar a sistólica, por exemplo, no estágio 3, vamos dizer que estaria 181, e a diastólica no estágio 1, por exemplo, 92. Como é que você faz nesses casos? A gente sempre vai escolher o que tiver pior. Então, se ele dá esse caso de um paciente que está com a pressão 181 por 92, o 181 na sistólica corresponde ao estágio 3 e o 92 da diastólica corresponde ao estágio 1. Qual que é pior? O estágio 3, né? Então, como que a gente classifica esse paciente? A gente classifica ele como hipertenso estágio 3.
Mesma coisa pode acontecer se a diastólica for maior. Vamos dizer que esse paciente tem 140 por 102. 140 é estágio 1 pela sistólica, mais 102 é estágio 2 pela diastólica. Então, como a gente classifica esse paciente? A gente classifica ele como hipertenso estágio 2, porque o estágio 2 é pior do que o estágio 1. Alguém não entendeu isso aqui? Não, tá de boa. Você acabou de tirar uma dúvida que eu tinha. Show, beleza, então. Então, a gente sempre usa o valor maior da categoria como referência. A gente também tem que ficar atento quando a gente for fazer a verificação da pressão nos dois braços do paciente, ou seja, no braço direito e no braço esquerdo, se esses braços estão batendo, tipo, se a pressão num braço está parecida com a pressão no outro. Se a pressão tiver mais de 10 milímetros de diferença de um braço para o outro, provavelmente esse paciente tem doença vascular. Então, a gente tem que fazer uma outra avaliação, que para agora vocês não precisam saber, tá? Se for até 10 milímetros de diferença, pode ser normal, tá? Outra coisa também é que, normalmente, a pressão na coxa é maior do que a pressão no braço em até 20 milímetros de mercúrio. Se não for, provavelmente tem alguma coisa que está bloqueando a pressão ali na nossa perna. Tipo uma lesão na aorta femoral, ou alguma placa obstrutiva ali. A gente tem alguns exames para classificar o paciente como hipertenso mesmo para a vida, que são o MRPA e o MAPA. O MRPA a gente vai usar para verificar 3 vezes de manhã e 3 vezes de noite no paciente. Já o MAPA, ele fica 24 horas avaliando, né, durante 24 horas. Outra coisa que cai muito em prova é a falsa normotensão e a falsa hipertensão, que a gente conhece como hipertensão mascarada, e o que cai na prova é a síndrome do jaleco branco. A hipertensão mascarada é quando o paciente se sente seguro no hospital. Então, ele normalmente tem pressão alta, só que quando ele chega no hospital, ele se sente tão seguro que a pressão dele baixa. E síndrome do jaleco branco é o contrário. O paciente tem medo de hospital, ele fica nervoso, então às vezes ele não é hipertenso, a pressão dele é normal, só que quando ele chega no hospital ele fica tão nervoso que a pressão dele acaba subindo. Fatores de risco da hipertensão arterial. Sexo masculino, esse aqui ele já perguntou em prova, que é a idade. Homens acima de 55 anos e mulheres acima de 65 anos. Doenças cardiovasculares em parentes de primeiro grau, tabagismo, dislipidemia, diabetes mellitus e obesidade. Algumas orientações também que sempre caem em prova, de qual é a frequência que a gente tem que verificar a pressão do paciente. Se a pressão do paciente que a gente verificou for menor ou igual a 120 por 80, a gente fica verificando de 2 em 2 anos. Se tiver entre 120 por 80 e 140 por 90, a gente verifica anualmente. E lembrar que da primeira consulta a gente tem que verificar nos dois braços, braço direito e braço esquerdo, tá? Outra coisa que cai muito em prova são as pressões discordantes. A gente verifica em dois braços ou quando a gente verifica braço e perna. Então vamos ver o que tem. Normalmente o que cai é essa daqui, tá? Ele põe um casinho, normalmente cai em discursivo até. Ele põe um casinho clínico onde o paciente foi a primeira consulta. Aí a gente verificou nos dois braços. O braço direito, vamos dizer que deu uma pressão X, tá? E o braço esquerdo deu uma pressão X mais 20. Ou, sei lá, X mais 21. Aí no dia ele vai dar a pressão bonitinha lá para vocês. E ele vai perguntar o que pode estar acontecendo com esse paciente. Pode ter obstrução arterial, dissecção de aorta ou coarctação de aorta. Tem que gravar esses 3 nomezinhos. E pergunta qual é o possível braço que está com patologia, que está doente. O braço que está doente vai ser o braço de menor pressão. Então, nesse caso aqui do nosso exemplo,
seria o braço direito, porque o esquerdo está com maior pressão. Alguém não entendeu isso aqui? Como se estivesse marcando 135 e o esquerdo estivesse marcando 160, aí o braço com problema seria o direito, que é o menor. Isso. Tá. A gente sempre com pressão no braço normal. Outras questões de pressão discordante. Se a sistólica dos membros inferiores, ou seja, perna, for maior do que 20 milímetros, a gente falou que até 20 é o certo. Se ela for acima de 20, maior do que a sistólica dos superiores, ou seja, perna está maior do que 20 milímetros acima do que braços. O que pode ser? Insuficiência aórtica. Se a diastólica dos inferiores for menor que a diastólica dos superiores, o problema pode estar no manguito, que pode estar pequeno demais. E se a sistólica dos inferiores for menor do que a sistólica dos superiores, pode ser da OP, que já caiu bastante em discursivo, a gente vai ver daqui a pouquinho, porque ele associa isso daqui ao índice tornozelo-braquial, tá? Da OP é a doença arterial obstrutiva periférica. Ou pode ser coarctação de aorta. Quais que caem em prova normalmente? 90% das vezes esse aqui, 10% das vezes esse daqui. Tá? E quais locais que a gente pode localizar a pressão arterial? No punho, pela artéria radial, no braço, pela artéria braquial, no tornozelo, pela pediosa ou tibial posterior, e na coxa, pela poplítea. Lembrando, gente, vocês têm que rever isso aqui. Eu acabei não botando foto, mas vocês conseguem pegar no Google. É só botar o nome das artérias, se vocês tiverem dificuldade, porque talvez vocês precisem palpar no dia da prova, tá? Isabela, só uma dúvida aqui. No caso, se a pressão for de 10 ou 15 milímetros, é normal. Só vou considerar essa situação aí se ela for maior que 20. Nesse caso aqui que você tá falando? E nesse, né? Isso? Tá. Isso. Tá bom. Hipotensão ortostática agora. Tanto na teórica quanto na prática. Se cair um desses casos, ele vai botar um casinho de um paciente que chegou no consultório claudicando ou mancando, tá? Então, se tiver essas duas palavrinhas, você já imagina... Ih, não, falei errado, gente. Tô achando que eu tô falando de índice tornozelo braquial. O índice tornozelo braquial tá aqui. Na hipotensão ortostática, ele vai botar um caso de um paciente que... quando eu levanto rápido eu desmaio, quando eu viro eu desmaio com muita facilidade. Então, se ele botar isso, você já imagina que é um caso de hipotensão ortostática. Então, ele provavelmente vai te pedir qual a hipótese diagnóstica, que é a hipotensão ortostática, e o que você vai fazer de exame para você poder verificar se realmente é uma hipotensão ortostática. Então, a gente vai fazer duas aferições do paciente, da pressão. Primeiro, a gente vai aferir normal, ele sentado. Depois, a gente coloca ele em pé por 3 minutos e afere novamente com ele em pé. Tá? Acontece muito em idosos que usam antipertensivo. São pacientes que têm síncope. E vai ser positivo quando a gente faz isso daqui e tem queda de 20 milímetros da sistólica ou E/1, né? 10 milímetros da diastólica, tá? Então, fiz no sentado, deu tanto de pressão. Se quando eu fizer em pé, essa pressão tiver diminuído 20 na sistólica ou 10 na diastólica, é positivo para hipotensão ortostática. Alguém não entendeu? Show. Aí tem uma questão de verdade, assim, não é sempre que ele coloca essa questão não, mas é de verdade. Só um ABS que pergunta, não pergunta especificamente, tipo, a questão toda não é sobre manguito correto, mas é aquelas de, sinais afirmativas abaixo como verdadeiro ou falso. E uma das afirmações é que quando a gente não tem um manguito do tamanho do paciente, um paciente obeso, que a gente deve colocar um manguito de coxa nele, que é um manguito maior. Essa é falsa, tá? A gente não coloca manguito de coxa, a gente coloca o manguito de adulto mesmo e faz uma correção de acordo com essa tabela aqui.
Mas vocês não precisam gravar essa tabela para a prova, nunca caiu. Agora sim, o índice tornozelo braquial, que sempre cai em prova também. Nesse caso aqui, ele vai dar para vocês um paciente que está claudicando, mancando, ou falar alguma coisa de dor na perna, etc. Aí vocês vão fazer o quê, né? Vocês vão verificar qual é a alteração que esse paciente tem, ou se ele tem alguma alteração. Então, ele vai te perguntar qual a possível hipótese diagnóstica, que é da OP, doença arterial obstrutiva periférica, e como que você vai fazer para descobrir se ele realmente tem ou não. Você vai fazer a partir do índice tornozelo braquial, que é essa formulazinha aqui que vocês têm que saber para a prova também. Ele pode pedir para vocês calcularem, tá? Que é a pressão arterial sistólica das pernas, ou seja, dos membros inferiores, sobre a pressão arterial sistólica dos superiores, tá? Então, vamos dizer que o meu paciente na perna é 160 por 100 e no braço é 120 por 80. Vou pegar a sistólica da perna, 160, sobre a sistólica do braço, 120. Nesse caso aqui eu não fiz a conta, mas vai dar mais que 1, porque 160 é maior que 120. Então, ele não tem alteração nenhuma, ele está normal, porque acima de 0,9 é normal. Agora, se tiver entre 0,71 e 0,9, o valor desse cálculo, ele tem uma alteração discreta da OP. Se tiver entre 0,41 e entre 0,7, é uma alteração moderada. E se tiver menor ou igual a 0,4, é uma alteração importante, tá? Tem que gravar essa tabelinha aqui também. Quando a gente vai fazer a aferição no braço e ali na perna do paciente, na região de tornozelo. A gente palpa sempre as artérias tibial posterior e a pediosa, igual a gente faz também a palpação no braço para ver se o membro é viável, a gente faz na perna também. Fechamos então a parte de sinais vitais de pressão arterial. Vamos agora para a frequência cardíaca. A frequência cardíaca é medida em batimento por minuto, que é o BPM, e o normal dela é ser entre 50 e 100. Tem que saber isso aqui. Se ela for menor que 50, a gente está numa bradicardia. E se ela for maior que 100, a gente está numa taquicardia. Isso aqui não precisa não. Então, a bradicardia é menor que 50 BPM. Ela pode acontecer por uma série de fatores. Arritmia sinusal, doença no nó ventricular ou sinoatrial, um paciente que é supercondicionado. E o que a gente pode fazer? Verificar a pressão sistólica desse paciente para a gente confirmar. Já a taquicardia é quando é maior que 100 BPM. Pode acontecer por estresse, desidratação, intoxicação por remédios e drogas, focos no estímulo elétrico. Locais que a gente pode verificar a frequência cardíaca: artéria carótida, artéria femoral e artéria radial. E a gente verifica, né, batimento por minuto. Quantas vezes essa artéria vai estar pulsando durante o período de 1 minuto. Tem uma outra coisa dentro disso que cai bastante em discursiva, que é porque a gente não pode palpar o pulso carotídeo de forma bilateral e simultânea. Porque se a gente fizer isso, o paciente entra em síncope. Ele pode fazer a pergunta direta para vocês, por que vocês não podem fazer isso? Ou ele pode botar o caso de um estagiário que foi verificar a frequência cardíaca de um paciente, mas esse estagiário não sabia muito bem como fazer isso e acabou palpando dos dois lados essa carótida e o paciente desmaiou. E aí ele pede para você explicar o porquê que esse paciente desmaiou, tá? Então, o que acontece? Pensa só, a gente está colocando a mão no pescoço do paciente bilateral, ou seja, dos dois lados nas duas carótidas. Quando a gente faz isso, a gente estimula o seio carotídeo, ou seja, o seio da carótida. E quando a gente estimula o seio da carótida, a gente acaba enviando uma mensagem pelo nervo vago lá para o nosso sistema nervoso parasimpático.
ou seja, lá para o nosso cérebro, onde a gente vai estimular o sistema nervoso parasimpático. E não sei se vocês chegaram a ver isso com o bio, acho que sim. O que o sistema nervoso parasimpático faz? Ele diminui a pressão, diminui o débito cardíaco. Se a gente está diminuindo o débito cardíaco, quando a gente estimula ele, não tem muito sangue chegando no nosso cérebro. Então, a gente diminui o fluxo sanguíneo cerebral. Quando a gente faz isso, o paciente desmaia, ele entra em síncope, tá? Por quê? Tem menor perfusão de sangue no cérebro. Alguém não entendeu isso daqui? Beleza, então. Frequência respiratória agora. Ela é medida em IRPM, que são as incursões respiratórias por minuto. Então, a gente vai ver o quanto esse paciente está inspirando e expirando durante 1 minuto. O normal é que ele faça esse movimento de 14 a 20 vezes, tá? Se for menor que 14, é uma bradipneia. E se for maior que 20, é uma taquipneia. Possíveis motivos para BRAD: doença no sistema nervoso central, baixa pressão de CO2. Possíveis motivos para TAC agora: redução de O2, ou seja, uma menor pressão de O2, como numa acidose respiratória, quando o pH está baixo. Alta pressão de CO2, no caso de um pneumotórax, asma, bronquite. E a gente pode fazer a visualização dessa escuta só olhando para o paciente. A gente olha para ele durante 1 minuto e vê quantas vezes ele respirou. A gente só tem que tomar cuidado para esse paciente não perceber que a gente está fazendo isso. Porque se ele perceber, ele pode ficar nervoso e respirar mais rápido ou mais devagar. Ele pode tentar induzir a gente. Avaliação da temperatura agora. A gente mede aqui no Brasil em graus Celsius. E o local mais comum é no oco axilar, lá na nossa axila. Mas a gente também tem a temperatura oral, a retal, que a gente faz mais em casos de crianças, hipotermia, e a timpânica. Valores de normalidade da temperatura. Na axilar, é bom vocês saberem que o normal é de 35,5 a 37. Na oral, acho que não precisa saber para prova não, mas é de 36 a 37,4. E a retal é bom saber também, que é de 36 a 37,5. É meio grau maior que da axila. Tempo de aferição. Na axila é de 5 a 10 minutos, retal é 3 minutos e o digital é em média de 10 segundos. A febre é quando a gente está com essa temperatura elevada, né? E aí a gente tem que saber a classificação também, porque ele pode pedir em prova. Febre leve ou febrícula é do 37 a 37,5, 37,1 a 37,5. Febre moderada, de 37,6 a 38,5. E febre alta ou elevada, acima de 38,6. Aí a gente sempre tem que saber se essa febre teve início súbito, se ela demorou, se ela veio com sinais, qual a intensidade dela, se é uma febre alta, se é febrícula, tempo de duração, evolução dela, como que ela terminou, se foi com medicamento, se foi sozinha. Então, de febre é isso. Hipotermia agora, que dessa parte de temperatura é o que mais cai em prova. A gente considera hipotermia se a gente medir na axila e tiver menos de 35 graus, ou se fizer a medição retal e tiver menos de 36 graus. Quais são os problemas que a hipotermia pode gerar pra gente? Congelamento, choque séptico, hemorragia. E o tratamento? Essa parte aqui é um pouquinho mais chatinha, porque tem muita coisa para gravar, tá? Mas o tratamento, o objetivo dele é reduzir a nossa perda de calor. Então, a gente vai isolar o chão, cobrir paciente com barreira, tipo, a gente pode usar lona, saco plástico, até saco de lixo. Procurar abrigo. Se for um caso que ele está molhado, tá com hipotermia porque caiu numa água muito gelada, tira a roupa molhada dele, tá? E aí a gente tem que classificar essa hipotermia porque o tratamento específico depende do tipo de hipotermia. A gente tem uma hipotermia leve, uma moderada e uma severa. A leve é de 32 a 35 graus Celsius. Então, se ele botar para vocês que um paciente chegou após cair no rio,
muito gelado, num país muito frio, você verificou a temperatura dele e está 32 a 35 graus Celsius. Como você classifica? Hipotermia leve. Qual é a sua conduta? Você vai fazer um aquecimento externo passivo. Então, é externo e passivo. Ou seja, cobertores quentes, manta térmica. Agora, se esse paciente tiver de 28 a 32 graus Celsius, a gente considera uma hipotermia moderada. A gente faz uso agora de termômetro central e aquecimento externo ativo, não é mais passivo. Como que ele é? Fluido aquecido, soro, e manta térmica com temperatura regular. Agora, se esse paciente tiver entre 20 a 28 graus, a gente fala que ele está com uma hipotermia severa. Então, a gente tem que usar, de novo, termômetro central, igual aqui, só que agora a gente não faz mais aquecimento externo, a gente faz o aquecimento interno e ativo, que é um ar umidificado quente, se ele estiver entubado. Pode fazer lavagem peritoneal, lavagem torácica, lavagem vesical. E se nada estiver dando jeito, a gente faz o ECMO. Alguém ficou com dúvida aqui nessa parte de... Tá, gente. Fechamos essa parte da aula. Show. Passando para a NR32, então. A NR32, ela fala pra gente basicamente sobre medidas de proteção e segurança, tá? Que a gente tem que ter dentro do hospital. Isso aqui cai bastante, já vi cair em discursiva e já vi cair em objetiva, que é a classificação dos patógenos. A gente classifica eles, ou seja, as bactérias, os... Oi, você pode voltar lá em cima e apagar aqueles risquinhos para eu poder anotar, por favor? risquinhos. Vai rabiscar aí. Esse aqui. É porque isso aqui não é importante pra prova, não. Não precisa? Não. Tá. Então, a gente pode ter esses patógenos, ou seja, os vírus, as bactérias, etc., classificados em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Aí ele pergunta para vocês, ele põe um casinho clínico e fala que tal bactéria está dentro de uma classe 2 e pede para você caracterizar o que isso significa para a população e para o médico, para o manipulador, tá? Então, classe 1 é um agente que não oferece risco para o manipulador e nem para a comunidade. Exemplo, E. coli. Classe 2 tem risco moderado para o manipulador e risco fraco para a comunidade. E também tem tratamento preventivo. Exemplo, Staphylococcus aureus. Classe 3. Esse agente, essa bactéria, esse vírus, né, tem um risco grave para o manipulador e moderado para a comunidade. Nem sempre tem tratamento. Exemplo, HIV. E classe 4, ele é risco grave para o manipulador e grave para a comunidade. Nesses casos não tem tratamento e o risco é muito grave em caso de propagação. Exemplo, vírus de febre hemorrágica. Aí a gente tem alguns conceitos, mas nunca vi cair em prova esses daqui não, que é patogenicidade e virulência. Patogenicidade é a capacidade desse patógeno a sinais e sintomas. Não tá. Ela não. Se você puder subir um pouquinho aí. Tá aqui embaixo, ó. Não tá dando pra ver? Tá cortado, não. E agora? Tá. Então, patogenicidade é a capacidade desse patógeno dar sinais e sintomas. Então, uma bactéria que quase não dá sintoma pra gente é pouco patogênica. Já uma que dá muito sintoma é muito patogênica. E virulência, não confundam achando que é só para vírus, tá? Qualquer patógeno pode ser virulento. Não diz em relação a vírus. Virulência diz em relação à capacidade de gerar efeito grave ou até da morte no paciente. Então, uma bactéria muito virulenta, ela pode matar. Uma bactéria pouco virulenta, muito provável que a gente não vá morrer por causa dela, nem ter nenhum sintoma muito grave. Isso aqui também não é relevante para vocês. Vedações. O que é vedado para a gente dentro do hospital? O que a gente não pode fazer? Utilizar as pias no trabalho para fim diverso do previsto, ou seja, quero lavar minha roupa dentro da pia do consultório, quero lavar meu prato dentro da pia do consultório. Isso é vedado.
a pia do consultório para a gente higienizar as nossas mãos. Fumar, usar adorno, manusear lente de contato nos postos, consumo de alimento e bebida, guarda de alimentos em locais, ou seja, guardar alimento fora da copa, fora da geladeira, e uso de calçados abertos. Outras coisas que a gente tem que fazer é o uso de EPI. O que é EPI? São os equipamentos de proteção individual, tipo máscara, capote, que é aquele touca. E esses EPIs a gente coloca lá dentro do trabalho e não sai do trabalho usando eles. A gente descarta lá mesmo, tá? Eles devem ser oferecidos pelo próprio empregador, então não é a gente, como médico, que tem que ficar levando para o hospital as nossas máscaras, luvas, etc. A higienização também é por conta do empregador. Então, por exemplo, eu estagio no CTI. Eu coloco o pijama de lá. Então, quando eu saio do meu plantão, eu tiro esse pijama e jogo no hamper, que é como se fosse um baldão, uma lixeirona, que eles levam para o centro de limpeza. Então, a limpeza fica por conta do empregador. E também é ideal que a gente tenha vacinações como médico e, né, como equipe de saúde para trabalhar nesses locais. Essa aqui, gente, eles sempre pedem prova. Quais são as vacinas necessárias pela NR32? Aí vocês têm que gravar. Tétano, difteria, hepatite B e os demais estabelecidos na PCMSO. Foi até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Show, passando então. Aí, a segunda parte dessa aula de NR32, ela é mais intuitiva, que é o Código de Ética dos Estudantes de Medicina. Não precisa parar para ler tudo que diz nessa aula, é só vocês pensarem no intuitivo mesmo, se tiver uma questão dessa na prova. E normalmente, quando cai, é objetiva. Aí ela vem perguntando, tipo assim, um estagiário, um agente como acadêmico dentro do hospital, pode fazer procedimentos invasivos sem autorização do paciente, sem acompanhamento médico. Falso. Tudo que a gente faz como acadêmico ali tem que ter acompanhamento e autorização. Então, vai ser nesse sentido esse tipo de questão, tá? Do Código de Ética dos Estudantes. Só algumas coisas específicas que eu quero passar para vocês daqui. Que a gente sempre tem que se identificar adequadamente com o paciente. A gente tem que falar que a gente é acadêmico de medicina do tal período. Passar nosso nome para ele, né? Perguntar se ele permite que a gente faça o procedimento nele, porque tem muito paciente que não gosta que acadêmico mexa. É vedado, algumas coisas que são vedadas pra gente. Publicar nosso nome em trabalho científico se a gente não participou desse trabalho. Fazer trote ou recepções violentas. Como eu falei para vocês, a gente sempre precisa da autorização do paciente e a gente tem que ter supervisão do médico. Outra coisa que é importante vocês saberem é sobre o sigilo médico e a privacidade. A gente, mesmo como estudante, sempre deve manter a confidencialidade do caso, mesmo depois que o paciente teve alta, tá? Ou morte, etc. A gente só pode quebrar o sigilo dele por justa causa, ou se for imposição da justiça, ou se o próprio paciente falar, olha, pode contar, não me importa, pode usar isso no seu artigo, ou pode postar minha foto no Instagram, desde que não haja prejuízo para ele, tá? É vedada a divulgação de material audiovisual referente à prática acadêmica com pacientes, cadáveres, peças anatômicas, mas acontece, né? Até eu mesma às vezes posto quando eu estou funcionando alguma coisa, mas eu sempre cubro o rosto do paciente. Então, fechamos NR32. Ficou alguma dúvida daqui? Não? Beleza. Cineantropometria agora. Quando a gente vai fazer cineantropometria, nós vamos medir algumas coisas no paciente, que são estatura, circunferências corporais, IMC e a circunferência abdominal. Então, vamos ver primeiro os cuidados gerais. Sempre que a gente for fazer, tem que estar num lugar amplo, o paciente tem que estar com a menor quantidade de roupa possível
E a gente sempre tem que estar do lado direito do paciente. Tomem cuidado com isso, tá? Porque ele tira ponto na prática se vocês ficarem do lado esquerdo. Então, estatura. A gente vai usar o estadiômetro. O paciente fica de costas para cá, para o estadiômetro, com os pés unidos e olhando para o plano de Frankfurt. Isso aqui pode cair tanto na teoria quanto na prática. Está olhando para o horizonte, olhando reto para o horizonte. Mas a gente chama de plano de Frankfurt. Ele tem que respirar fundo e segurar a respiração. Nisso que ele segura a respiração, a gente vai levantar aqui a hastezinha do estadiômetro e botar no vértex da cabeça dele, que é a parte mais alta da cabeça. Tá? E ele vai medir pra gente o ponto do vértex até a planta do pé, a região plantar, tá? Lembrando que o paciente tem que estar descalço pra gente fazer esse exame. Perímetros musculares agora. O tórax, a gente vai fazer nos homens, vai pegar a fitinha, né? E vai envolver nos homens na altura do processo xifoide. E nas mulheres, a gente vai fazer no ponto mesoesternal, que é a linha axilar, fica na altura da linha axilar anterior, tá? Então a gente vai pegar a fitinha e vai botar ao redor deles e medir. A cintura é sobre a 12ª costela, então é abaixo da 12ª costela. E o abdômen é sobre a cicatriz umbilical, então é acima da cicatriz umbilical. IMC. Agora é outra, que igual a pressão arterial, cai muito para vocês na teoria, cai bastante. Cai, assim, 2, 3 questões normalmente, né? É pra gente medir o grau de obesidade. Infelizmente, tem que gravar a tabela, né? Mais uma para gravar. E aí, o IMC a gente calcula como? Vai ser o peso da pessoa sobre a altura ao quadrado. Ela vai dar um valor pra gente, esse cálculo. E aí, a gente vai colocar aqui na tabela. Se esse valor for abaixo de 18,5, o paciente está em baixo peso. Esse aqui, gente, diferente do Manguito, eu acho que vocês têm que gravar todos, tá? Se tiver entre 18,6 e 24,9, peso normal. Se tiver entre 25 e 29,9, sobrepeso. Se tiver entre 30 e 34,9, obesidade grau 1. Se tiver entre 35 e 39,9, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3. Como é que eu já vi ele cobrando isso em discursiva? Ele põe um caso de um paciente que acha que está acima do peso e pede para você fazer a avaliação. Então, ele vai te dar a altura e o peso do paciente. Você vai ter que calcular o IMC e classificar se ele está baixo peso, peso normal, sobrepeso ou grau de obesidade. E depois ele ainda pede isso na letra A. Aí na letra B ele pergunta em relação à circunferência abdominal do paciente, se esse paciente tem risco de complicações metabólicas. Aí ele vai falar para você que esse paciente, além da altura X e do peso Y, ele tem uma circunferência B. E aí, a partir disso, você vai ter que saber se esse paciente tem baixo risco de complicações metabólicas, risco aumentado ou risco muito aumentado. Também tem que gravar essa tabelinha. Para homens, baixo risco é menor que 94, risco aumentado é de 94 a 101 e risco muito aumentado é de 102 para cima. E para mulheres, baixo risco é abaixo de 80, risco aumentado é de 80 a 87 e risco muito aumentado é acima de 88 para cima. Aí fechamos essa parte de cineantropometria. Ficou alguma dúvida? Passar então. Relação médico-paciente. Essa daqui não cai muito em prova, tá? O que cai, o que vocês têm que saber basicamente é que a medicina não é objetiva. Eles põem uma questãozinha objetiva, né? E aí pergunta assim, verdadeiro ou falso, para marcar a questão verdadeira. A medicina é subjetiva, aí essa é verdadeira. Ou a medicina é objetiva, é falsa, tá? A gente deve fazer uma anamnese boa, um bom exame físico no paciente e, se precisar, exames complementares. Por que a anamnese é tão importante? Porque com a anamnese
boa, detalhada, a gente consegue pegar 70% dos diagnósticos, tá? E aí falaram também que em alguma das provas caiu sobre telemedicina, perguntando os pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos, assim, é uma coisa um pouco intuitiva também. Não tem uma tabela, né, digamos assim. Pontos positivos. Você consegue atender paciente que tem dificuldade de locomoção, você consegue fazer mais atendimentos, você consegue atender populações que de repente são mais carentes e que não têm condição de ir até o posto de saúde. Ou pessoas que, tipo, uma mãe que tem vários filhos, a mãe solo, ela não consegue ir. Então fica mais fácil você fazer uma consulta na telemedicina. E tem vários outros benefícios. E pontos negativos, principais. Você não consegue fazer uma boa ectoscopia. O que é ectoscopia? É o exame que a gente faz olhando para o paciente. Pela câmera, a gente não consegue ver ele muito bem. A gente não consegue ver... a gente vê praticamente só o rosto. Então, a gente não vê tão bem. De repente, a anamnese não é tão boa. Pode sofrer influência de uma internet ruim, de algum outro tipo de problema. Tá? Então, fechamos essa parte de P1. Vamos para a parte de P2 agora. Começando com sutura. Essa já começa com questão de prova. Ele pode pedir tanto em objetiva quanto em discursiva também. Quais são os 5 pilares da sutura? Que é anamnese, asepsia e antisepsia, anestesia local, sutura e curativo. Aí na discursiva, se ele pedir, ele vai pedir só para citar. E na objetiva, ele pode botar assim: assinale a correta a ordem dos 5 pilares da sutura. Anamnese, depois anestesia, depois asepsia, depois curativo e depois sutura. Errado. Essa ordem aqui, certo? Entendeu? Colocando as ordens. Então, a ordem certa é essa daqui. A anamnese, a gente vai conversar com o paciente, né? Perguntar o que aconteceu, ver se teve alguma fratura. Por quê? Se foi fratura, a gente não fecha com sutura, porque a gente vai ter que acompanhar se essa fratura vai melhorar ou não, então a gente teria que ficar abrindo os pontos. Se ele tem alergia, se tem comorbidade, se a ferida está contaminada. Então, a anamnese é isso. A asepsia agora é o conjunto de meios para a gente impedir a entrada de germe. Então, a gente vai usar luva estéreo, campo cirúrgico, etc. Antisepsia, a gente vai limpar o local da ferida para destruir, tirar os germes que tiverem ali. Então, a asepsia a gente faz na gente e a antisepsia a gente vai fazer ali na ferida do paciente. A gente pode usar clorexidina, álcool. Depois disso, aí ele já perguntou em prova também, tá? A diferença entre asepsia e antisepsia. Então, a asepsia, impedir a entrada de germes, e a antisepsia, destruir ou repelir germes patógenos. A anestesia, ela é local, a gente costuma usar lidocaína, e ela é 1 ou 2%. A gente pode usar ela com ou sem vasoconstritor. Aí tem uma questão que ele costuma muito em prova, é uma objetiva. Ele põe um casinho de uma paciente que cortou o dedo ou cortou a mão e pergunta para você qual é o tipo de anestesia que você vai fazer. Aí ele põe assim, letra A, lidocaína 10% com vasoconstritor. Letra B, lidocaína 1% sem vasoconstritor. Essa seria a correta. Por quê? Lembre-se que quando a gente está falando de extremidades, mão, pé, nariz, orelha, a gente não pode aplicar vasoconstritor nesse local. Por quê? Se a gente aplica vasoconstritor nesse local, o sangue não chega. Se o sangue não chega, tem uma isquemia ali e necrose. O paciente vai acabar perdendo o dedo, ou o pé, ou os dedos do pé, né? Ou o nariz, ou a orelha. Então, sempre que tiver um caso clínico falando de extremidades, vocês usam sem vasoconstritor, tá? E a porcentagem é entre 1 e 2%. A gente tem que ficar atento também à concentração. Ele já pediu em discursiva e em objetiva. No caso de, um acadêmico foi fazer anestesia no paciente, mas acabou errando a concentração. Ele fez uma concentração, sei lá, de 10 a 15. O que pode acontecer com o paciente? Então, se a concentração for de 1 a 5, a gente tem só analgesia. Beleza, é o certo.
Se for de 5 a 10, esse paciente pode começar a ter tonturas, zumbido, dormência na língua. Se for de 10 a 15, ele pode ter convulsão, pode ficar inconsciente. Se for de 15 a 25, ele pode entrar em coma, ter parada respiratória. E se for acima de 25, ele pode ter depressão cardiovascular. Até aqui tudo bem, gente? Show. A sutura em si, né? Qual é o objetivo dela? Limitar o dano tecidual e permitir que a gente restabeleça a integridade e a função dos tecidos afetados, tá? Para a gente ter uma boa sutura, a gente tem que fazer a asepsia correta, unir os tecidos de mesma natureza, fazer uma hemostasia adequada, ou seja, parar o sangramento, reduzir o espaço morto, aquele espaço aberto que está ali dentro, ver se não tem corpos estranhos ali dentro, ou tecido necrosado, desvitalizado, e fazer a sutura com o fio adequado e com a técnica adequada, tá? Um outro ABS que não tem aqui no resumo, mas sempre cai em prova, eu acho que caiu na P2 de vocês, é que é mais para prática isso, por isso que eu não coloquei aqui. É a ordem na hora que a gente for dar o nó. Eu vou botar o videozinho no final dessa aula que é sutura, para vocês verem. A ordem é 2, 1, 1. Então, 2 voltinhas para frente, uma para trás e uma para frente. Eu vou mostrar o vídeo aqui. Daqui a pouquinho eu mostro o vídeo para vocês, como é que é isso. Aí a gente também tem que classificar as feridas quanto ao conteúdo microbiano delas. Essa aqui ele pede muito em prova, tanto em discursiva quanto em objetiva, mas eu vejo mais em discursiva do que objetiva. Ele dá um casinho clínico para vocês e pede para vocês falarem que tipo de ferida é essa e a característica, tá? Então a ferida pode ser limpa contaminada ou infectada. A limpa é quando ela não tem micro-organismos. Normalmente, cortes que a gente faz dentro do centro cirúrgico, ambiente estéril, como cirurgia cardíaca. Limpa contaminada é quando tem uma pequena contaminação ou uma contaminação não significante e ela é menos de 6 horas até o atendimento médico. Então, ele vai botar uma criança caiu, se cortou com vidro a menos de 6 horas, se cortou a 4 horas e chegou no hospital para ser atendido. Que tipo de ferida é essa? É uma ferida limpa contaminada. Ferida contaminada, ela não chega a ter uma infecção local, mas ela já tem mais de 6 horas até o atendimento médico. Então a pessoa se cortou, mas só foi atendida depois de 8 horas do corte. Então é uma ferida contaminada. E infectada é aquela ferida que já tem reação inflamatória, tem um processo infeccioso. Por exemplo, a pessoa viu falar que jogar terra em cima da ferida era bom, ou caiu em cima da terra. Uma ferida que é infectada. Aqui foi, gente? Alguém ficou com dúvida? Tipos de fechamento. Fechamento por primeira intenção é um fechamento que a gente suturou, então foi um fechamento por sutura, tá? Por aproximação das bordas. Esse tipo de fechamento ele tem rápida revitalização. Então, os vasos voltam a se formar ali rápido e tem mínima formação de tecido de granulação. A de segunda intenção é uma ferida que a gente vai ter que deixar aberta, ou seja, a gente não vai suturar e o próprio organismo vai fechar ela com o tempo a partir da formação de tecido de granulação. E a por terceira intenção é quando a gente deixa ela aberta no momento inicial porque está tendo alguma infecção ali, e aí a gente não pode fechar, porque senão essa infecção vai se espalhar. E depois que a gente controlou a infecção, a gente sutura. Instrumental. A gente usa o porta-agulha, que é onde a gente coloca a agulhinha mesmo, né? Para fazer a sutura. Pinça de dissecção, que é para ajudar a gente a segurar o tecido, que é a dente de rato. Tesoura, para a gente cortar a linha que sobrou depois do nó. E o fio. O fio vai depender de, em rosto a gente vai usar um fio que é tipo um nylon 5, que é mais fininho. Já em pé a gente usa um nylon 3, um nylon 2. Mas isso vocês não precisam saber para a prova não, tá? E os fios podem ser absorvíveis, o próprio corpo absorve, ou não absorvíveis, tá? Que aí a pessoa tem que voltar no médico depois para tirar.
Tipo de agulha, ele nunca pediu em prova. E tipo de sutura ele pede bastante em objetiva, tá? As interrompidas, que são aquelas que a gente dá um nozinho, corta, dá outro nozinho, corta, são ponto simples e o donate. E normalmente, se vocês tiverem que fazer sutura na prova de vocês, normalmente eles pedem ponto simples, tá? Eles não costumam pedir donate, não. É impossível pedir? Não é. Mas normalmente eles pedem só um ponto simples. Ou pode ser a contínua, que é aquela sutura que a gente fez a incisão aqui, deu um nozinho. Aí a gente vai seguindo com ela e depois no final dá mais um nozinho, tá? Um exemplo dela é o chulé. Então vocês têm que saber que existem esses dois tipos de sutura, interrompida e contínua, que a interrompida é representada por esses dois aqui e que a contínua é o chulé, tá? Aí, vou mostrar aqui pra vocês aquilo que eu falei do 2 pra frente, um pra trás e um pra frente no vídeo. Não sei o que fazer. Larga tudo. Respira, tá? Não se afoga. Tão certinho assim. Vai tecido. Vamos fazer por partes. Então, assim, você vai pegar aqui com a sua pinça. Pressione aqui o tecido, mas não aperta muito, tá? Não machuca o tecido. Só pressiona o suficiente para ele manter estabilidade. O movimento de rotação, você pode puxar aqui, correr um pouquinho a agulha, ajeita de novo. E aí, vamos para o segundo lado. Você pode fazer, sim, os dois lados simultâneos se você quiser. Então, já passar de um lado para o outro de uma vez só, você pode, tá bom? Agora tu vai começar. Vamos correr um pouquinho. Agora, vamos com calma. Ó, na dúvida, não sei o que fazer. Solta tudo, não se afobe. Vamos lá. Com a mão esquerda, pra quem é desce, mão direita, segura aqui mais ou menos no meio do fio, tá? Então corre o fio, deixa um tantinho assim desse lado. Ela vai dar duas Você vai pegar mais ou menos no meio. voltinhas No seu corta-agulha, você vai fazer são o os seguinte nossos movimento. dois pra Você vai frente. enrolar esta mão no fio. E vai dar duas voltas. Então, uma, duas. E aí você vai pegar a pontinha do fio aqui. E aí você vai correr de forma que a sua mão tem que cruzar. Tá vendo? Eu estava assim, agora eu cruzei, porque daí o ponto cai certinho. Cruza. Então, apertamos o nó. Agora, você vai dar uma volta para o lado oposto que você deu. Então, se a gente fez assim a primeira vez, a gente vai fazer agora pro outro lado. Agora vamos apertar. E o terceiro nó, você vai dar para o primeiro lado. Uma volta só. Então, como que funciona? Cada ponto, a gente dá 3 nós. Então, a gente dá 2 voltas. Alguém ficou em dúvida disso aqui, gente? Então tá bem, passando. E as aparências das bordas? Elas podem ficar em aposição, que é o ideal, sobreposição, eversão ou inversão. Tem um tempo que eu não vejo isso aqui cair em prova, mas já caiu. A posição é quando as bordas se encostam no mesmo plano, então ó, tá retinho. Sobreposição é quando uma borda se sobrepõe à outra. Eversão é quando as bordas se viram fazendo uma crista invertida, fica tipo um beicinho na pele. E inversão faz uma invaginação, as bordas se voltam para dentro. Então fechamos sutura. Ficaram sem dúvidas aqui? Alguém tem alguma dúvida? Show. Paramentação e desparamentação. A gente está falando aqui de proteção de novo, né? De segurança biológica. Para isso, a gente vai usar os EPIs, que a gente já viu que são os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. E a gente tem alguns tipos de precaução, tá? Temos a precaução com padrão, precaução de contato, que a gente vê muito em CTI, precaução para gotículas e precaução para aerossóis. A última questão que eu vi disso em prova foi uma discursiva, se eu não me engano, era sobre uma precaução padrão, que era erisipela, e aí perguntava qual era o tipo de precaução que devia ser tomada e o que você tinha que usar como médico, tá? E a gente já vai chegar. Então, precaução padrão. A gente faz em todos os pacientes hospitalizados e a gente põe esses instrumentos aqui, né, esses EPIs, quando tiver risco de contato com sangue, líquidos corpóreos, secreções e excreções, contato com suor, tá?
ou pele não íntegra e mucosas. Aí o que a gente vai usar? O que a gente vai fazer? Higienizar as mãos. A resposta era literalmente essa. Precaução padrão, e higienizar as mãos, uso de máscara e óculos, uso de avental ou capote, né, que dá no mesmo, e uso de luvas. Higienização das mãos. O que a gente tem que saber dela? Que se for com água e sabão, deve durar pelo menos 1 minuto, e se for com álcool 70, durar pelo menos 20 segundos. Sempre cai em prova isso daqui, normalmente cai até de higienização das mãos. Aí a gente tem a regra dos 3 antes e 2 após. 3 momentos antes. Saiu errado aqui, eu acho que aqui era antes. Antes do contato com o paciente. Antes da realização do procedimento asséptico. E eu acho que aqui seria... Não junta com muitos após, eu acho que saiu errado. Tá certo, são 2 antes e 3 após. Ah, tá, então saiu errado, foi aqui. 2 antes e 3 após, tá, valeu. Deixa eu já fazer aqui. Então, voltando. Antes do contato com o paciente, antes de realizar o procedimento asséptico nele, após o risco de exposição a fluido corporal, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas. Aí ele pergunta assim, na discursiva, quais são os 5 momentos de higienização das mãos? E vocês têm que citar isso daqui, tá? Isso aqui, eu acho que não vai cair paramentação e desparamentação na prática de vocês, porque, gente, juro, eu vou pro 8º período agora, eu acompanho a galera, né, eu vou dando aula, já tenho uns praticamente 4 anos. Eu nunca vi cair paramentação e desparamentação em prova prática. Não vai cair, até porque nós não tivemos aula prática de paramentação, desparamentação, nem sutura. Foi só teórica. Sutura vocês não tiveram prática, não? Não. Caraca. Então tá bom. Asepsia e antisepsia, a gente já falou as diferenças, né? Capote, tem que lembrar que a gente sempre deve retirar depois de fazer o procedimento. Se for descartável, a gente joga no lixo. E se for de tecido, joga no ampere. A máscara, a gente tem que descartar a máscara cirúrgica no máximo a cada 2 horas, ou se essa máscara estiver úmida já, tá? Não devemos usar máscara de tecido. Não reutilizar máscara descartável e evitar ficar tocando na parte da frente da máscara. E luva a gente sempre retira logo após o uso, trocar de luva entre o paciente. Então, se eu fui num paciente e botei uma luva, eu tenho que tirar antes de voltar em outro paciente. E higienizar a mão sempre que a gente tirar as luvas, tá? Então, mas eu usei luva, não preciso lavar a mão. Precisa sim. Até porque a luva, ela deixa tipo um talco na nossa mão. E aí a gente se suja todo se não lava. Então, fechamos a precaução padrão. Precaução de contato, vocês têm que saber que é para prevenção de transmissão de agentes infecciosos. Agentes normalmente multiresistentes, tá? Tipo uma bactéria marsa, coisas assim. Normalmente a gente vê mais em CTI. Precaução respiratória, já vi cair tanto em discursiva quanto em objetiva. Aí ela é dividida em precaução para gotículas e precaução para aerossóis. O que vocês têm que saber? Que para gotículas, elas têm um tamanho maior, são acima de 5 micrômetros, e elas costumam ficar pelo chão ou superfície, justamente por serem mais pesadas. O que a gente tem que fazer nessa precaução? Higienizar as mãos, a gente tem que usar máscara cirúrgica e o paciente tem que usar durante o transporte. Além disso, ele fica em isolamento, num quarto privativo. Já no aerossol, vocês têm que saber que eles são menores, partículas menores, então ficam suspensos no ar, podem atingir longas distâncias e são menores que 5 micrômetros. O que a gente tem que fazer? Higienizar as mãos. Nesse caso, a gente usa a máscara PFF2 ou N95 e o paciente usa a máscara cirúrgica durante o transporte. Ele também fica num quarto privativo. Alguém ficou em dúvida nessa parte aqui de paramentação e desparamentação? Não? Então, gente, acho que a gente fechou a matéria. Ficou faltando alguma coisa? Não, acho que não. Acho que Quem não tá com também.